Olá, vamos continuar aqui o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na aula passada nós começamos o capítulo 2º do Catecismo e respondemos a pergunta 6. O que é que Deus revela ao homem? E nós vemos que o próprio Deus se revela ao homem. Através das coisas criadas, o homem é capaz de conhecer a existência de Deus. Mas só conhecer a existência não basta para que nós o amemos de fato. Então Deus vem e se revela. Então hoje nós vamos responder a 7ª pergunta. Quais são as primeiras etapas dessa revelação de Deus? Vamos iniciar então analisando um pouco o início, correto? Deus ele criou o homem com a intenção de que o homem vivesse numa unidade e um amor entre os próprios homens e para com ele, para que o homem compartilhasse da sua alegria, da sua perfeição, certo? E o homem livremente, com a liberdade que Deus deu, o homem escolheu não fazer isso. O homem escolheu pecar e rompeu essa unidade com Deus. O homem ofendeu a Deus com isso. E Deus poderia muito bem destruir tudo, acabar com tudo, já que o plano dele não deu certo. Deus poderia ter começado de novo, ou nem ter começado nada. Como eu disse nas primeiras aulas, Deus ele não tinha necessidade de criar o ser humano, e Deus ele não tem a necessidade do ser humano. Se Deus ainda insiste no homem, é por amor, certo? É somente por isso, porque ele não precisa do homem. Ele apenas ama o homem, ele não desiste do homem. Então, depois do pecado, como que Deus iniciou, essa revelação, como que Deus foi se revelando ao homem de maneira que o homem o encontrasse novamente e quisesse acolher livremente o seu chamado de amor, o seu chamado para viver numa unidade com ele novamente. Deus, depois do pecado, ele não desistiu, e a partir de então ele começou a mandar pessoas para que falassem dele. Deus enviou profetas, Deus enviou pessoas que falassem em seu nome, não é? E a primeira aliança que ele faz com a humanidade depois do pecado é a aliança com Noé. Para quem nunca leu essa parte da Bíblia, está lá em Gênesis 9. Gênesis 9. Então, leiam a aliança que Deus faz com Noé, depois que Noé sai da arca, E é interessante notar que Deus ele reinicia, de certa forma, o mundo. É muito semelhante às coisas que Deus fala para Noé, quando Noé sai da arca, com as coisas que Deus falou para Adão, quando criou o mundo. Entende? Deus fala para Noé ter filhos, multiplicai-vos. Deus dá a Noé o domínio das coisas criadas, dos animais da terra, dos animais do céu, de todos os animais, entende? E ele espera que com isso o ser humano, a partir de Noé, comece de novo, comece de uma maneira melhor, que não caia no erro novamente, como aconteceu no início, certo? Então Deus faz uma aliança com Noé. Nessa aliança, Deus diz que nunca mais vai destruir a humanidade com as águas do dilúvio, entende? Não vou entrar aqui na questão do dilúvio, fato em si, e explicar o que seria, mas o que é interessante entender é que Deus ele tenta novamente, ele estabelece uma aliança na esperança de que essa unidade do homem com o próprio homem e para com ele comece de novo. Então Deus salva a humanidade em todos os seus aspectos novamente e por amor inicia o mundo novamente. E essa aliança que Deus fez com Noé, ela vai ficar até a proclamação universal do Evangelho,
conforme está no catecismo, né? E é interessante que, né, diz aqui no catecismo número 58, que a Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tal como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, que é a figura de Cristo, ou os justos, Noé, Daniel e Jó. Então essa aliança ficou durante toda a vida, né, até a proclamação do Evangelho, certo? E para encerrar, eu quero ler as últimas 4 linhas que está no próprio catecismo, que eu acho que não teria como encerrar melhor, né, esse tema sobre a aliança, sobre as primeiras etapas da revelação de Deus e a aliança que Deus fez com Noé, né? Então, assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Portanto, peçamos a Deus aí a graça de vivermos conforme a aliança que Deus fez com Noé, tentarmos lutar a cada dia para recuperarmos essa unidade com Deus. Que Deus abençoe você.